80% dos adultos vão ter uma crise aguda de dor nas costas que vão colocá-los de cama. O próprio sedentarismo, ele é um fator de risco para as doenças de coluna, né? A atividade física, ela é protetora, ela não é a causadora. Antigamente a coisa mais difícil era colocar na cabeça das pessoas que o movimento era bom, né, e que a falta do movimento era lesiva. Isso aí já virou. E quando, Marcelo, que a gente tem que, assim, levantar um alerta vermelho, opa, peraí, essa dor aqui não tá normal, né? A nossa coluna, ela é curva exatamente para manter um equilíbrio de cargas. A gente tem que ter uma musculatura que ajude a manter essas curvaturas. E o problema do CrossFit não é a atividade. O problema é que o CrossFit acaba sendo um tipo de atividade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Papo Sem Neura. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que foi muito pedido pra gente, que é a relação entre atividade física e doenças da coluna vertebral. Então, para conversar com a gente aqui hoje, o Dr. Marcelo, e eu vou deixar ele se apresentar. Sou o Marcelo Simões, eu sou neurocirurgião. Eu faço praticamente só cirurgia de coluna desde um pouquinho antes do ano 2000, eu acho, tipo 97, 98. Nesse tempo aí deu para ver bastante coisa sobre esse assunto e bastante mudança também que teve nos conceitos, né? E estou à disposição de vocês. E também a gente não pode deixar de citar que o Marcelo também é maratonista, está correndo agora as Majors, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Maratonista, sim. Eu corro umas maratonas, tá? Vamos... Não, maratonista, com certeza. É o segundo, hein? É o segundo do Papo Sem Neura. A gente tá muito bem, né, de convidado. Marcelo, a gente pensou muito sobre esse assunto, porque é muito comum a gente receber no consultório pacientes que dizem assim: eu gostava de correr, mas aí eu descobri que eu tenho uma hérnia de disco, aí eu tive que parar, né? Então, hoje em dia, eu não faço mais nenhuma atividade física. E como tu já citaste agora, isso mudou muito dos últimos anos para cá, né? Esse nosso entendimento entre as patologias da coluna e a atividade física. Antigamente, a coisa mais difícil era colocar na cabeça das pessoas que o movimento era bom, né, e que a falta do movimento era lesiva. Agora eu acho que isso aí já virou. Eu acho que agora a gente está numa época, talvez seja a primeira época onde o paciente vem pedindo para se mexer e ele cobra isso. E até às vezes quando a gente diz, olha, isso aí tem que ficar de repouso e tal. Não, mas eu não vou fazer uma físio, eu não tenho que fazer um reforço do abdômen, eu não tenho que... Então, o conceito da imobilidade para tratar os problemas, eu acho que mudou. O problema hoje em dia está na regulagem disso, né? No que vai fazer, como vai fazer, em que momento vai fazer. E talvez até isso, né? O próprio sedentarismo, ele é um fator de risco para as doenças de coluna, né? Tem como explicar um pouquinho melhor isso, assim, quais fatores que têm relação, de fato, com as principais doenças de coluna? As principais doenças de coluna são doenças por desgaste. Tá? Então, assim, a gente vai ter esse desgaste. Todo mundo tem esse desgaste. Esse desgaste se manifesta principalmente pela perda do poder de amortecimento dos discos, né? E pela artrose, que acontece com todo mundo no processo de envelhecimento. Quanto melhor for a estrutura muscular e ligamentar da pessoa, mais chance de compensar essa perda natural da idade vai existir. E aí o sedentarismo ele entra não só... a pessoa que é sedentária não tem esse treinamento, esse reforço muscular. A pessoa que é sedentária não exercita postura, não exercita mobilidade, né? Não exercita muitas coisas de função no dia a dia que a gente aprende, que a gente treina com o esporte. E o sedentarismo em si, ele também acelera o processo de degeneração, de desgaste. Então, caminhar faz com que o disco bombeie mais água para dentro da superfície amortecedora dele. Correr também faz isso. Ficar deitado, não. Entende? Então, assim, a questão do movimento entra em tudo isso. A atividade física, ela é protetora, ela não é a causadora, né? Acho que antes tinha um conceito assim de... a gente está falando da corrida, né? Não vou correr porque vai dar mais desgaste na minha coluna. Isso é muito mais antigo, né? Então, hoje em dia a gente sabe que correr, que é aquela coisa cíclica do impacto,
acaba bombeando mais água para dentro do disco, o disco mais hidratado amortece melhor. O medo que a gente tem, na verdade, é que esse exercício ele tem que ser bem orientado. E quando a gente fala para alguém no consultório, tu não sabe o que a pessoa vai fazer. Entende? Não, a gente ainda escuta isso assim, não, eu tenho um personal muito bom, ele só pediu para tu mandar dizer para ele o que ele pode fazer. Sim, então não é muito bom. Uma coisa errada aí, né? Tem alguma lesão, assim, que seja característica dos esportes em geral? Por exemplo, assim, eu tenho um paciente que ele corre. Tem alguma lesão que é mais comum nesse paciente? Por isso talvez tenha esse viés que as pessoas ficam pensando, que é sempre quem corre tem problema de, sei lá, de hérnia. Tem isso? Para coluna, sim, em atividades como correr ou fazer alguma coisa na academia, ou, enfim, para essas coisas mais básicas, não, né? O que é muito lesivo para a coluna é o impacto, principalmente impacto com rotação, impacto com carga. Tem alguns esportes assim que, por exemplo, jogar golfe é esporte de velho. Jogar golfe faz muita lesão. Você imagina totalmente rotativo. Porque é aquela rotação com força, um movimento explosivo, né? Então, assim, quando a gente fala também de proteção, uma coisa é se proteger na academia ou com essas coisas mais básicas. Nos esportes, principalmente quando aumenta o rendimento, aumenta o impacto, aumenta a carga. É muito difícil ter controle. Um cara que está jogando futebol, ele pode estar correndo muito bem, aí vem outro e dá um carrinho e ele vai cair todo torto no chão. Então, assim, a gente se assusta muito com os esportes, tá? Eu acho que a limitação que a gente faz hoje em dia é em termos de esportes. As outras atividades, correr, academia, natação, pilates, crossfit feito direitinho, não tem problema. Sim, eu acho que é isso, né? Eu acho que as pessoas elas ficam naquela ideia de que talvez esses exercícios, porque uma pessoa tive uma hérnia, não sei o que, tava correndo. Mas é justamente isso, como ela estava correndo, que tipo de preparo que ela estava fazendo, que tipo de preparo ela estava fazendo para levantar o peso, né? Talvez a gente tenha que falar mais sobre isso. Vocês dois que correm, vocês podem nos explicar um pouquinho mais. Porque eu tentei, né? Eu comecei, aí eu parei, daí eu comecei de novo. Eu tô indo bem lentamente, mas eu tô tentando. Que tipo de preparo que tem que ser feito para fazer um esporte, para fazer um exercício adequado para nossa coluna? Essa é a pergunta mais difícil de todas. Comecei bem, né? Desculpa. Obrigado. Eu faço personal com um cara há muitos anos, o cara conhece mais ou menos quais são as minhas limitações e a gente tem que ir ajustando isso, entende? Às vezes tu tá numa fase de, eu tô treinando para maratona, eu tenho que correr 30 quilômetros nesse final de semana e tem uma cirurgia grande no meio da semana e chegou na sexta-feira, tu não tá em condições para isso. Revisa tudo. Vamos ficar alongando e descansa e repensa e tal. Sempre tem que ter reforço muscular, né, no meio, esse esquema do personal, assim. Porque não adianta só correr. Tu vai correr, ok, mas a corrida não exclui a musculação. E aí vira e mexe, a gente acaba voltando para a musculação. Eu acho que esses grupos de corrida que tem bastante, que estão proliferando muito agora, também ajudam, porque sempre tem alguém que está reparando como é que a pessoa pisa, como é que dá a passada, enfim, como não se lesionar no movimento, né, da corrida. E essa coisa da lesão, sabe, Manu? Eu acho que o que tem acontecido muito é que as pessoas vão muito além do que elas podem. Ontem eu fui revisar o CrossFit, né? Porque, enfim, a gente tem essa ideia, o CrossFit dá muita lesão. Aí eu fiquei pensando assim, mas peraí, eu não posso falar isso sem ter uma propriedade, sem fazer esse entendimento. E eu fui revisar. E o problema do CrossFit não é a atividade, né, o que é feita. O problema é que o CrossFit acaba sendo um tipo de atividade. Tu tem uma das coisas assim muito motivadoras do exercício físico é tu ter um grupo, né? Isso mantém. Então as pessoas acabam mantendo aquela atividade física por conta, enfim, mesmo com dor aguda, a socialização várias vezes na semana, não respeitam o cansaço e isso acaba gerando mais doenças, né, da coluna lombar. Não necessariamente doenças de disco, doenças ósseas, mas bastante coisa muscular, bastante lesão muscular. Então eu acho que
enfim, eu pensaria mais nisso, assim, em relação aos exercícios. Isso vai também a favor do que o Marcelo falou pra gente agora, né? Que o exercício bem feito, bem orientado, ele não é lesivo. O problema é a forma como tu faz isso. Sem dúvida. E quais lesões, assim, que geralmente vocês pegam no consultório, assim, de coluna? Basicamente, o mais comum são as doenças degenerativas, que a gente chama, que é um nome horroroso, né? Porque as pessoas pegam o laudo da ressonância que está escrito discopatia degenerativa, né? E elas fazem um link direto com doenças neurodegenerativas, que a gente sabe que são doenças muito graves e tal. Então, esse é um nome que também vai ter que mudar, é outro conceito que em algum momento vai ter que ser revisto. Mas aí nessas coisas degenerativas entram as dores por artrose, entram as hérnias de disco, entra a estenose do canal, que é o fechamento do espaço ali por onde passam os nervos, né? Que são é o que é mais comum, assim, é o pessoal que tem dificuldade para caminhar porque começa a ter dor ou adormecer as pernas quando vai caminhando mais, é o pessoal que tem dor ciática, é a dor lombar crônica, são as coisas do dia a dia, assim. É normal a gente sentir dor depois de uma atividade física, pode acontecer, né? Às vezes, eu fiz uma corrida maior, ficou com um pouquinho de dor lombar, ok. Então, existe essa dor mais normal, digamos assim. E quando, Marcelo, que a gente tem que, assim, levantar um alerta vermelho, opa, peraí, essa dor aqui não está normal, né? Quando que eu devo parar, não seguir minha atividade e procurar um médico para avaliação? Tem a questão de intensidade da dor, né? A maioria das pessoas sabe mais ou menos o que é uma dor muscular, está acostumada a sentir. Tem a questão de duração do sintoma, né? Que é se prolongar muito. E tem realmente algumas coisas que a gente chama de red flags, assim, de bandeiras vermelhas, né? Que é ter uma dor que dá choque, que corre para toda a perna, que está associada com alguma falta de sensibilidade ou que está associada com falta de força. Isso aí seria o principal, junta com outros sintomas, tipo dor noturna, dor no meio da noite. Tem algumas doenças mais graves que às vezes aparecem também e confundem a gente. Então, se o cara tem febre, se tem emagrecimento, às vezes tem até alguma doença sistêmica junto associada com isso. Mas eu diria que o principal é quando a dor sai das costas e sai ali de região de nádega, essas coisas, e passa a ser uma dor espalhada para toda a perna. Uhum. Aí, provavelmente, pegou algum nervinho, alguma coisa diferente está acontecendo. Então, nesse caso, é melhor parar, não seguir a atividade. Melhor parar, consulta e revisa o que tem que fazer. Que tem casos que o repouso é necessário, né? Mesmo a gente falando que tem que se movimentar. Essa é a confusão que o pessoal faz também bastante hoje em dia, entende? Antes, as pessoas tinham uma crise de dor nas costas aguda, que é uma coisa relativamente comum, tá? É uma coisa assim, pela Organização Mundial de Saúde, 80% dos adultos vão ter uma crise aguda de dor nas costas que vão colocá-los de cama, tá? E desses 80%, mais de metade vai ter mais de uma crise dessa. Então é mais comum, em algum momento da tua vida, tu ter, do nada, uma crise de dor nas costas que vai fazer tu ficar um dia ou dois deitada, do que não ter. Né? Antigamente as pessoas tinham isso, se assustavam muito e era muito difícil tirá-las da cama, entende? Então assim, a pessoa ligava e dizia, não, olha, fica deitado, tenta ir levantando para ir no banheiro, provavelmente isso vai ficar ruim 2 dias, no terceiro dia a coisa vai melhorar e tal. Não, eu não posso sair, eu tenho que ir para o hospital, eu tenho que fazer uma ressonância, eu tenho que não sei o que, porque essa dor é muito forte. Então, esse conceito mudou e agora mudou de um jeito, que a pessoa chega no teu consultório com uma ciática aguda, com o nervo pinçado, que ela não consegue sair da cama direito para ir no banheiro, tu diz, olha, vai moderando por enquanto e tal. Não, mas eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que reforçar a minha barriga para curar esse negócio aqui. Não. Isso é fase 2, querido. Uma coisa de cada vez. O senhor não está conseguindo ir no banheiro. Tá? Depois, se estiver indo no banheiro, a gente vê se tu vai fazer ginástica. Para aí. Então, isso até inverteu. Né? Isso é um bom exemplo, porque, por exemplo, assim, vamos dizer que a pessoa tenha realmente uma lombociatalgia, que é isso, né? A gente tem uma dor na lombar e ela correr para perna e ela faz exercício, ela corre. O que ela tem que fazer a partir daí? Vamos dizer, ela tem o quadro agudo. Como é que funciona, assim? E aí eu vou falar o diagnóstico mais comum, né, de todos, que é a hérnia de disco. A grandíssima maioria das hérnias de disco acaba se resolvendo sozinha em termos de não precisar cirurgia. Né? E uma das coisas que entra nesse tratamento é repouso.
tá? Não necessariamente repouso de ficar deitado, mas repouso de parar de sobrecarregar aquilo ali para que a coisa desinflame, para que o disco tenha chance de ser absorvido, etc. Muitas vezes a pessoa fica tão ansiosa para recomeçar o negócio que acaba saindo da estatística dos não cirúrgicos para os cirúrgicos. Ou porque pressiona o médico para ser operado, ou porque realmente assim, ó, melhorou metade, vou voltar para a academia para não atrofiar. Não, calma, agora nós estamos no meio da tempestade. Deixa passar isso, depois que a poeira tiver baixado, tu vai recomeçar isso aos poucos, vai refazer. Ah, mas eu vou ter perdido o músculo. Bom, paciência. Faz né? parte do jogo. Se ganha de novo, né? Mas aí, feito isso, tendo esse primeiro momento, como é que ela retoma, por exemplo? Por exemplo, uma pessoa que é um corredor, como é que ela retoma a atividade? Cada um tem o seu tempo e tem que ver qual foi o evento, né, que fez ela deixar. Então, como eu te disse, se é uma hernia de disco, por exemplo, a maioria das vezes a coisa está resolvida ou praticamente resolvida em 6 a 8 semanas, e aí depois disso começa com a físio, e depois disso começa a correr devagar e com um limite de quilômetros e tal, e aí vai retomando. Então, basicamente, todos esses pacientes, Marcelo, hérnia de disco, cirurgias maiores, né, onde precisa pôr pinos, parafuso, aquela coisa toda, esse paciente vai voltar à sua atividade física com uma recuperação adequada? A maioria deles vai voltar, aí dependendo do que for a doença, às vezes a pessoa não vai voltar ao que era antes. O seu pré. Sim. Né? Mas a gente sempre estimula que ele vá até o seu limite. Aí tem essa coisa de querer passar do limite, de achar que o limite está baixo e tal. Mas é totalmente consensual hoje em dia que a pessoa tem que se mexer e deve se mexer. E pensando assim num paciente, enfim, tem um problema de coluna, já teve uma hérnia ou tem dor crônica, enfim, nunca fez atividade física. Existe alguma atividade que seja mais segura para ele começar, né, para ele, a partir daí, tentar mudar um pouco o estilo de vida? Não tem uma base de literatura para a gente escolher uma atividade específica, né? Dentro do meu operacional, eu falo sempre do Pilates. Tá? Por quê? O Pilates é melhor que a musculação, Pilates é melhor do que fazer caminhada, do que pedalar, ou que outra coisa assim. Teoricamente não, tá? Mas o Pilates ele é acessível, tá? E ele, na maioria das vezes, vai ser feito dentro de uma turma pequena. Via de regra, o professor é um fisioterapeuta e, via de regra, os teus colegas daquela turma, todos eles têm algum tipo de problema, alguma coisa assim. Então, é um ambiente mais controlado. Sim, é supervisionado. Mais supervisionado, entende? Onde tu não está competindo, onde um monte de gente está ali para tratar algum problema físico. Dá para fazer a mesma coisa, o mesmo ganho na academia? Dá. Mas aí se tu vai para academia sem ter um personal que está acostumado a lidar com gente lesionada, tu vai chegar lá e vai ter um estagiário que estudou como é que faz para o teu bíceps ficar grande, mas que não tem a mínima ideia do que é uma hernia de disco, do que é uma recuperação, do que é uma coisa assim. Então a chance de lesionar de novo, da coisa não ir adiante, entende? É muito maior. E tem isso, né? A maioria dos estudos realmente não tem nada demonstrando superioridade, né, de exercícios. Não tem, o importante é se mexer. É importante se mexer, é que na realidade é bem isso, os pacientes, eles vão pro Pilates por ter um fisioterapeuta ali olhando eles, né? É muito mais caro, por exemplo, ter um personal todos os dias, mas a academia... Tarará. Eu sou do tempo que mandavam nadar. Claro! Que cara, não tem muita lógica, assim, nadar para tratar a coluna e tal. A lógica era essa, o cara tinha que fazer alguma coisa e a única coisa que as pessoas não tinham medo era nadar. Então, tá, vai nadar, então. Não, eu vi ontem uma coisa no Instagram que é assim que nasce o triatleta. Que todo praticante do triatlon nasceu de uma lesão, né? Ele corria e teve uma lesão, aí foi dar uma nadada para fazer o cardio, e aí colocou uma bike no meio, e aí pronto, virei triatleta. Basicamente tô quase uma triatleta, só que não. No período que eu tava na Suíça, tinha muito esqui, né? Bom, era inverno, período de... Vocês não têm noção que tinha de fratura de coluna, gente. Era um absurdo. Claro que aqui a gente acaba falando do esqui muito pro pessoal que vai nas férias, né? Mas o que tem de lesão de coluna, vocês não têm noção. Era assim, aquela enfermaria lotada, todo mundo para operar. Muito pessoal que faz manobra também, então, nas quedas, assim, era... Batata. Era batata. Não, e mais engraçado é que o pessoal se quebrava,
Fazia cirurgia e olhava, e aí, quando que eu posso voltar a esquiar? Né? Que é bom, né? Não é, Essa é uma maneira positiva de encarar as coisas. Voltando ao tema vôlei, foi minha vida, né? Eu tive a primeira crise, a primeira e única, graças a Deus, né? Jogando vôlei. Mas porque fazia muito tempo que eu não jogava. Joguei minha vida inteira, daí parei de jogar, fui jogar de novo. Não estava fazendo reforço muscular, não estava fazendo pilates, estava sedentária. Época de residência que tu não faz mais nada além de trabalhar. Pronto, né? Tive a primeira crise. Então, eu acho que isso também faz diferença, né? A gente fica falando, batendo em cima do crossfit, batendo em cima do vôlei, e na realidade não é o esporte em si, né? É a técnica e a maneira como tu vai fazer aquele mesmo exercício. E é isso de ter uma supervisão, ter alguém te olhando para fazer o movimento adequado, né? E essa questão da rotação a gente realmente não pensa, né? Eu não tinha pensado que o golfe fazia tanta lesão, mas faz todo sentido pela rotação, né? O vôlei também, a gente rota o tempo inteiro. Se a gente for para o livro ver qual é aquela descrição de livro da doença, tá? Como é que a pessoa faz hérnia? Ela faz hérnia se abaixando, pegando um peso, pegou uma caixa no chão e gira para colocar do outro lado, que é flexão associado com carga, associado com rotação. Então, Marcelo, que conselhos que a gente poderia dar para pessoas, assim, não atletas, nada, mas conselhos para poder cuidar da sua coluna no dia a dia? Tem que ter uma atividade física de baixo impacto, tá? E tem que pensar. Isso é que nem acidente de pessoa idosa em casa, entende? Assim, cara, vai pegar um negócio lá em cima, pensa em colocar uma escadinha ao invés de subir em cima da cadeira de rodinha. É isso. Vai pegar peso, a gente sabe que a coisa certa é se abaixar com o tronco mais reto, abaixar usando flexão de joelho, de quadril, em vez de se dobrar para frente. Porque a maioria dos outros movimentos assim, não é tão deletério. E, claro, tem um monte de coisa que é insalubre. Muitas horas dirigindo, muitas horas sentado e tal. E é difícil, assim... Eu no consultório faço questão de buscar tudo que é paciente na porta, então, para caminhar entre uma consulta e outra, para estar esticando. Mas tem colegas da gente que botam uma campainhazinha, né? Aí o cara fica sentado assim... O dia inteiro. Das 8 da manhã até o meio-dia, sentado, e a secretária passa os pacientes ali. São umas coisas bobas, assim. Mas não é teu caso, né, Marcela? Mas tu corre maratona, está sempre treinando, né? Então, conta pra gente um pouquinho também de como que tá esse treinamento. Então, entrei nessa de... Na seita da corrida. Não, o cara começa correndo 5, daí passa para 10, passa para 20, e aí depois corre 40, não quer mais voltar, né? Sim. Quando que tu começou a correr? Eu comecei a correr... Boa pergunta. Uns 15 anos, talvez. Já tá correndo as Majors, né? Para quem não sabe, são as corridas que são... Bom, vou te deixar explicar. Major não quer dizer Major maior em termos de mais comprida ou mais difícil, alguma coisa assim. Que tá? Meu pensamento era que era mais comprida. Tu pensa assim. Não, são as maiores maratonas do mundo em termos de quantidade de gente, organização, potencial turístico, etc. Né? Isso aí, na verdade, é organizado pela Abbott, pelo laboratório. Abbott, que legal. Podiam dar um patrocínio, então, né, para as inscrições. Que é nada. Tem gente demais brigando por esse patrocínio. Tem muita gente brigando por esse patrocínio. Que são eventos assim, que tem 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. Isso inscritos? Sim. Os que conseguiram se inscrever. Detalhe. Exato, os que conseguiram, porque é difícil conseguir se inscrever para esse negócio. A de Nova York é a maior, né? Tem mais de 50 mil. Agora, vou te dizer, eu corri... Berlim teve 54, eu corri Londres bateu Berlim, acho que estava com 56, acho que Nova York vai para 60 mil agora. Uau! E Nova York é a tua próxima, né? Nova York é a minha próxima. Agora em novembro. Mas como é que faz essa questão da inscrição? Como é que tu vai para lá? Porque não deve ser assim, eu vou para lá, tá bom. Nova York, eu consegui entrar no sorteio. Tá? Que é muito difícil, porque é uma vaga que todo mundo quer. Então, o que eles abrem assim, para sorteio internacional é um número bem limitado de vagas. Se tu morar em Nova York, tem uma barbadinha a mais no sorteio e tal. Tem as pessoas que entram por índice, mas aí
não é o meu caso, ele tem que correr de verdade, assim, ele tem que fazer uma maratona, 42 quilômetros em menos de 3 horas. Aqui não dá, o tio aqui não consegue. E dá para comprar a inscrição ou através de agências atravessadoras que vendem, ou Tóquio, por exemplo, eu corri, eles tinham um número X de vagas para caridade. Então eu fiz uma doação, entende? Aí como tu leiloa uma doação, tipo, eu ofereço tanto. E aí eles têm, sei lá, 5 mil vagas para aquilo ali. Os 5 mil que ofereceram mais vão entrar. Entendi. Mas que legal, né? Porque é uma maneira, inclusive, de ajudar, né? Não, todas elas têm um viés social, assim, daí tu corre com a camiseta da entidade que tu tá apoiando. Que legal. Elas mobilizam a cidade de um jeito, assim, que é inacreditável. Todas elas são 42 quilômetros, nesses 42 quilômetros tem torcida massiva. Todo o tempo, assim, a cidade né? Para completamente. Qual foi a torcida mais animada que tu correu até agora? Eu acho que Londres. Londres. Sabe que é o único dia do ano que a ponte, a Tower Bridge, fecha. Uau. Imagina fechar É para maratona. Mas então, para aproveitar esse momento que tu passou 3 vezes, então... Tem que tão cedo não vai ter de novo, né? É legal, né? Eu fico imaginando que, tudo bem, vai lá pra correr, um esporte, mas tem toda a questão de vínculo com o público que tá lá, as pessoas comemorando, sem dúvida, pararia, né? É a experiência. Se a pessoa quiser correr 42 quilômetros, ela sai da porta de casa correndo e dá a volta na cidade. Não é a mesma coisa, né? O pessoal diz que a gente é louco de pagar pra correr na rua. Mas é assim, diferente. É diferente. É diferente. Né? Sabe? É diferente. Assim, a gente se encontra nas corridas. Claro que o Marcelo sempre passa por mim, né? Eu tô ali, de repente eu vejo... Tá bom, oi, tudo bem? Mas e qual que foi, assim, das cidades... Quais cidades que tu já foi, assim, nas majors? Dessas majors já fui Tóquio, Berlim e Londres. E como é que foi a experiência? Porque deve ser uma loucura, né? É totalmente diferente. Tóquio, Berlim e Londres são totalmente diferentes uma da outra. Todas elas são cidades maravilhosas. Sempre é numa cidade maravilhosa. É um troço tão demorado para quem corre devagar que nem eu. São 4 horas e meia correndo. Que é um troço de conhecimento, assim. Tu vai observando a cidade, tu vai vendo como é que tá o teu corpo, tu vai tentando entender como é que tá a tua respiração, tu vai pensando na vida... É aquilo que eu falei, às vezes tá com uma dor na perna, vai pensando quem é que vai te operar quando voltar para Porto Alegre. Corre muito com a cabeça, né? Corre muito com a cabeça. Se tu não tá bem de cabeça, o treino não... Corre muito com a cabeça. Não vinga. Sem dúvida. Sim, imagina, tu sai ali no meio, tu tem que vencer 42 quilômetros, tu já tá pensando... Se tu pensar que tu não consegue, já não deu 5 quilômetros, tu já parou, né? Nas maratonas, corridas, assim, tem muita gente idosa, né? Correndo. Porque é um negócio muito mais mental do que necessariamente tem gente físico. que faz a corrida em 6 horas. E tudo bem. Burro, claro. E tudo bem. Tudo tá bem. ali de boas. Exatamente. Sabe que isso eu acho que é legal da gente falar, que a gente nunca trata um exame, né? A gente trata um paciente. Então, às vezes, chegam aqueles pacientes assim com o laudo, dizendo, que olham, se apavoram, se desesperam, chegam na consulta, nossa, olha aqui, eu tô, né, com essa coluna cheia de desgaste, não sei o quê. Quando isso não reflete necessariamente. E aí tu vai ver, cara, o que houve com o senhor? E aí o cara teve uma lombalgia aguda, que é aquilo ali que 80% da população vai ter. Sim, que se resolveu e passou, eu tô bem agora, mas eu não posso refazer minhas coisas, porque eu fui no doutor e ele disse que minha coluna tá com 80 anos, tá muito gasta. Como se fosse quebrar, né? Como se fosse correr e Exato, quebrar exatamente. no meio. Mas isso é muito comum, né? Às vezes vem pra gente assim, porque tem uma estenose de canal, porque tem... Enfim, N motivos, né? E aí tu vai ver, não tem nenhuma alteração, nem no exame físico, nem a história é compatível. Então, de novo, a gente não trata o exame, né? A tendência das pessoas... Eu acho que também isso, tinha muita cirurgia que se fazia, talvez... tá alterado, tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. É baseado no laudo. E eu acho que isso mudou também. A gente está sendo mais, vamos dizer assim, fazendo muito mais o tratamento conservador inicialmente, né? Quando dá para fazer. E eu acho que isso funciona. As pessoas, elas podem fazer tratamento conservador quando bem indicado, né? E qual exercício, Marcelo, não pode faltar para proteger a coluna? É o famoso reforço do core, né? Que o core basicamente é a musculatura de tronco, né? E aí entra a musculatura eretora lombar, ilio-psoas, musculatura da barriga, que é o que mantém a coluna mais alinhada.
Perfeito, acho legal a gente falar sobre isso, porque muita gente tem a ideia que o core é... Só o abdômen, né? É o tanquinho, né? Como se fosse Não só... tem que fazer muita coisa de lombar também. Né? Posterior. Se fizer só o tanquinho, o teu corpo vai ficar puxado para frente. Entende? Tem que ter um equilíbrio. A nossa coluna ela é curva exatamente para manter um equilíbrio de cargas. A gente tem que ter uma musculatura que ajude a manter essas curvaturas. O core é como se fosse um cilindro, né? Que abraça assim a coluna e estabiliza. É a capa muscular. Perfeito. Não, por isso a importância. E a gente aplica muito isso, eu tô falando porque eu me lembrei, no Parkinson a gente tem alguns pacientes que têm síndrome de Pisa, que fica com alteração lateralizado, assim, e a gente aplica, por exemplo, toxina botulínica. Camptocormia no Parkinson. Camptocormia também. Então, tem alguns pacientes que a gente aplica toxina botulínica justamente em alguns músculos do core para tentar... Para fazer uma compensação. Né? Então, geometria e balanceamento. Geometria e balanceamento. Não, a gente recebe paciente... olha, nem uma, nem duas, nem 3 vezes. Muitas vezes eu recebi paciente que entra no consultório caminhando curvado para frente e que não tinha diagnóstico de Parkinson. Daí o cara senta para conversar, tu começa a olhar para a cara dele, assim, opa, parei um pouquinho, tem uma coisa diferente aqui nesse senhor. Tu vai olhar as radiografias e é um negócio postural por causa do lance de Parkinson. É isso. Então, esse core, ele realmente não é só o tanquinho, né? Tem toda uma musculatura profunda e isso é o que estabiliza e isso que nos ajuda a manter, vamos dizer assim, as curvaturas com cargas adequadas, que nem tu falou, Marcelo. Não, e tu sabe que isso no meu treino, eu até converso com o meu personal. Porque uma vez eu perguntei, eu nunca faço abdominal no treino, né? E aí um dia ele me explicou que não tinha necessidade de fazer aquele exercício abdominal, aquela coisa bem antiga, né? Coisa e tal, 3 de 15 e tal. Porque todas as outras atividades que a gente faz, elas ativam o core. Então, sei lá, tu vai fazer um agachamento, tu precisa do core. Tu vai fazer prancha, precisa do core. Então, não é aquela coisa tão focada, né, naquela musculatura mais de reto abdominal. Treino de equilíbrio. Sem dúvida. Exatamente. Mas a prancha pra mim, é um dos piores exercícios abdominais que tem. Tu fica ali, tem que fazer uma força no abdômen que não aguenta, né? É por isso que o Pilates é tão difícil. Tu coloca uma pessoa que não tem uma estabilidade boa ali de core para fazer Pilates, não aguenta, né? É muito exercício de abdômen. Marcelo, mais uma pergunta para ti, então. Qual treino, assim, que tu detesta, pensando no teu treinamento para as maratonas, mas tu sabe que tu tem que fazer? É um negócio que mulher faz para burro, que é reforço de musculatura de perna, de coxa. Não gosta? Isso é horroroso. E um lugar que tu queira correr, assim? Disney. Na verdade, eu já corri na Disney, mas eu corri meia. Eu quero fazer a maratona ou um desafio daquele. O desafio aquele faz, de 4 dias. Isso eu vi, muito legal. Como é que é o desafio? O desafio da Disney. Tu faz 5 num dia, 10 no outro, 21 e 42. Meu Deus! Uhum. Em 4 dias? Em 4 dias. Aí tu corre todos os parques. Agora eu já quero também. Não, cara, Só dessas, não me convidem. Essa é legal. Tá convidada. Essa é legal porque assim, ó, qualquer um faz, porque não tem tempo. Tu dá uma corridinha, daí vai lá, abraça o Mickey, abraça o Pateta, dá uma descansadinha, vai. Aí daqui a pouco tem uma bandinha, passa de um parque pro outro. Então é muito light, assim. Muito só light. no 5, no máximo do 10, né? Quando chegou no 21, eu já você vai até a Disney, tem que fazer 21, né? Aí tu tem um fator motivacional ali. Então eu faço 5, daí eu paro, daí eu faço mais 5 e assim a gente vai... Não, mas é assim, tem tanta atração no meio. Que tu vai parando. Imagina assim, ó, quando eu fiz essa meia, a gente entrava, o parque fechado, o sol nascendo, daí tu entra lá, tá o castelo da Cinderela. O castelo da Cinderela todo decorado pra corrida. Cara, tu não vai correr, tu para, fica tirando foto. Óbvio. Vai lá, abraça a Cinderela, abraça o príncipe. Não, e agora, Marcelo, deixa eu só te perguntar, assim, o que tu acha que é o maior erro, assim, das pessoas que vão correr pra coluna, né? A gente ouve falar muito em overtraining. Sim. Que é isso, o cara quer chegar lá e quer ter desempenho, enfim, e aí acaba queimando não só as etapas de fortalecer o core, de fazer o exercício de perna, mas assim... queima o negócio de alimentação, queima o negócio de hidratação, queima o negócio de dormir o tempo necessário entre um treinamento e outro. E tal. Sim, então, isso tem que fazer um repouso, né? É meio caminho andado para o cara lesionar e, na verdade, perder 2 vezes aquele tempo que ele queria economizar, né?
Sabe que isso acho que é o mais complicado, assim, para quem fica muito na fissura do esporte, é entender que o esporte tem que encaixar na vida e não a vida no esporte. Sei lá, se eu for falar por mim, assim, eu tenho um limite do que eu consigo treinar de corrida. Justamente porque eu não estou dormindo bem, tenho trabalho, tenho filho pequeno. Então não adianta, sei lá, nesse momento da vida, eu quero fazer uma maratona, sabe? Hoje em dia. Não conseguiria treinar para isso, né? Isso geraria uma carga emocional que tiraria totalmente o prazer do esporte, sabe? Porque eu ia ter, eu vou ter que correr 30 quilômetros hoje, sabe? Num fim de semana. E aquele esquema, mano, que a gente estava falando no fim de semana, não tem babá. Fim de semana é com a gente, né? Então, acho que muita gente se perde nisso, assim, de não conseguir quantificar o que o momento de vida permite para aquela atividade. E talvez isso até é uma das coisas que tem se falado muito atualmente, né? Do prazer virar performance. A gente deixa de ter o prazer com aquilo que a gente, enfim, gosta, né, de fato, e que a gente aproveita, e que talvez seja até um momento social ali para virar uma performance e acaba destruindo aquilo, né? Olha só, ontem tô eu correndo no Instagram, aí vem um post: 8 filmes que todo corredor deve assistir. E eu não tinha nenhuma sugestão, agora eu tenho 8. 8! Vai, Carol! Eu posso doar para vocês as sugestões. Primeiro tem um Sem Limites, um filme de 98, que conta a história do Steve Prefontaine, fala assim? Não sei. Que é um dos maiores corredores de longa distância dos Estados Unidos, na Amazon Prime. Depois tem outro na Amazon Prime também, falando sobre um corredor jovem, que tem um treinador exigente e tal, é o 4 Minute Mile, 2014. E o que mais, enfim, a gente vai colocar toda a lista, mas o que eu achei mais interessante aqui é um filme do Bolt, que é um corredor, enfim, todo mundo conhece, né? Ganhou Olimpíadas, e na real ganha tudo. Então, tem no YouTube também, na Amazon Prime. E tem um filme do Kipchoge também, que é um dos maiores maratonistas. É o único cara que correu em menos de 2 horas. Meu Deus. Menos de 2 horas. Quilômetros. Ele correu em menos de 2 horas, Sim. 42 Cara, eu legal, cruzei né? com ele no Hyde Park, assim. Sério? Não dá nem pra tava- atrapalhar o treino do cara pra pedir um autógrafo, né? Não, ele tava de boa, assim, tá? Já não tá mais, já não é super competitivo e tal, tava de boa. Eu tava com o celular guardado no cinto ali, até eu tirar o celular, não Ele deu já pra passou? filmar. Já tinha passado, já foi. Vou atrás dele, não dá. Não dá. Vocês têm o meme, todos vocês fizeram a foto montada com o Isaac, né? Eu fiz. Eu não fiz. Eu fiz. Para, Marcelo, tu perdeu. Perdeu o meme. Então, Marcelo, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer enorme. Agora eu tô super curiosa pra Disney. Vamos ver. Não, mas de novo, eu vou pro 5, 10 no máximo. E A era gente isso. tá arrastando a Manu aqui pra seita da corrida. Tá difícil. Mas tudo Vamos bem. lá, vamos lá. Obrigada de novo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui. E boa sorte nas majors. Preciso mesmo.